Olá, minha gente, o programa Eu e Você está no ar mais uma vez, com a presença do nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto e desde já sentindo a ausência do nosso querido deputado Gerson Berger, que em atendimento à legislação eleitoral não poderá até o dia 5 de outubro participar do nosso programa por ser candidato à reeleição do deputado estadual. Mas, meus amigos, eu queria dizer a vocês também que o programa Eu e Você é um programa opinativo, que procura trazer assuntos que se destacaram nos últimos dias, nas últimas semanas e comentá-los, principalmente os nossos convidados, agora o jornalista Pedro do Couto. E também, se você por acaso perder o nosso programa, por alguma razão não puder assistir, você acesse o site www.teresaberger.com. E agora vamos aos assuntos da semana. Nós vamos falar sobre um contrato bilionário da União com a Petrobras. Falaremos nessa vergonha que foi a decisão do STF em permitir que José Dirceu e outros mensaleiros possam trabalhar fora da cadeia. Falaremos sobre a violência praticada contra a mulher e também de um caso ocorrido em Paulo de Fronten, um município pertencente ao estado do Rio de Janeiro, que mostra a falta de respeito à religião, pois um menino judeu foi obrigado a rezar o Pai Nosso. E para comentar o assunto laicidade, ensino religioso nas escolas, traremos a professora e jornalista Diane Cooperman, uma entrevista que nós realizamos há algum tempo atrás, mas achamos importante trazê-la novamente para vocês. E ainda falaremos sobre o antissemitismo na Europa, especialmente na França, que está levando milhares e milhares de judeus a imigrarem para Israel. Mas Pedro, antes de entrar nos assuntos mencionados na chamada do programa, nós vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Afinal de contas, o nosso Brasil, com muito sofrimento, nós estamos avançando, ganhamos o último jogo contra o Chile, um jogo bastante sofrido, mas eu acredito no Brasil. Eu tenho certeza que o Hexa é nosso, Pedro, não tenho nenhuma dúvida. Mas Pedro, você que é um grande entendido no assunto futebol, eu apenas fico chutando, mas não é a minha praia. Eu torço que nem uma desesperada, corro para lá, volto, mas você entende do assunto. Então eu gostaria que você nos dissesse o que você pensa da última vitória do Brasil. O Brasil vai avançar? Eu tenho certeza que sim. E você? Sem dúvida alguma vai avançar. Foi uma vitória muito sofrida em cima do Chile. Decisão por pênalti é sempre um sufoco, uma angústia, uma ansiedade, porque o padrão do jogo não se estabelece na competição por pênaltis, e sim numa grande parcela do acaso, que pode surgir a favor de um goleiro, a favor de outro goleiro. Graças a Deus surgiu a favor do nosso goleiro, que fez 2 defesas sensacionais e garantiu a classificação do país. Sexta-feira eu acho que o time melhora contra a Colômbia, vai se livrar da responsabilidade que está pesando muito de ganhar o jogo com facilidade, sentiu que a disputa é dura, e isso é o que nos convém, enfrentar a realidade, e o time tem que correr, suar a camisa, fazer força e se empenhar, inclusive com o apoio da imensa torcida brasileira, que não tem regateado apoio, aplausos ao time no seu desempenho. Vamos contra a Colômbia e essa geração não vai nos decepcionar. Tenho certeza disso. Vamos em frente, vamos para o Hexa. Pedro, eu acho que é exatamente esta responsabilidade, este peso que nós colocamos nos nossos jogadores, que faz com que muitas vezes eles fiquem nervosos e o futebol mesmo acabe fluindo não tão bem como nós desejamos. Mas, meu amigo telespectador, na próxima sexta-feira, como o Pedro já falou, nós teremos aí Brasil e Colômbia, e como sabemos, será um feriado nacional. E agora, para não ficar só com a opinião da Tereza e do Pedro, nós fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre a nossa seleção, que eu acho ser muito importante. Afinal de contas, a voz do povo é a voz de Deus. Mas os nossos entrevistados, Pedro, foram um pouco mais além e falaram sobre o resultado da Copa, se terá ou não
algum peso nas manifestações populares que vinham ocorrendo e ainda ocorrem mesmo em dias de jogos da Copa. Acho que não está jogando bem não, mas também não vejo nenhuma outra seleção muito acima dela. Eu acho que tem grande chance de ser finalista e campeão. Jogando bem não tá, mas eu acho que vai chegar sim. A nossa torcida tá empurrando, vai chegar sim. Eu acho que agora vai. Se a seleção não mantiver o jogo do último jogo, acho que não, mas eu acho que o time pode evoluir. E com força de vontade, acredito que sim, porque a gente tem uma tradição. Eu acho que dá pra chegar na final sim, porque o time tá legal, tá entrosado, entendeu? O Fred tá marcando gol, o Neymar também tá com vontade, o time todo tá com vontade, eu tô achando que dá pra ganhar sim. Por exemplo, a Espanha é um grande craque, ela já foi eliminada. O Brasil tem chance, sim, de passar para as finais. Numa parte, o povo brasileiro ele tá certo, entendeu? Porque investiram muito na Copa e não investiram na saúde, entendeu? E a saúde tá precária hoje em dia. Tá esperando a Copa, porque eu acho que hoje as pessoas separam o futebol da política e da situação atual que está acontecendo. Eu acho que uma coisa é independente da outra. O brasileiro é festeiro e apaixonado por futebol, então acho que agora está havendo uma trégua, né? Todo mundo é torcedor, como nós todos, mas o Brasil ainda, os problemas continuam, né? Os problemas de base, o povo brasileiro não se sente representado pelos políticos profissionais, né? E realmente eles representam, eles são lobistas, então o povo está abandonado há muito tempo, a saúde está abandonada, a educação está abandonada, os transportes, então o mínimo que a gente podia esperar do Estado, com tudo que a gente paga para ele, a gente paga um monte, né? Então é o transporte público, a educação tinha que ser pública, de qualidade, né? A educação está abandonada em todos os estados. Há muitos problemas que precisam ser resolvidos. Infelizmente, eles têm que ser resolvidos com essas manifestações, né? Então, o poder faz de conta que eles não existem, né? Parece que eles vivem lá não sei aonde, mas o povo brasileiro está sofrendo muito. Não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, essas coisas básicas, não tem moradia. Então, eu acho que as manifestações certamente vão continuar, porque o problema não foi resolvido. Interessantes as declarações do nosso povo na rua, e isto vem de encontro a uma frase sempre proferida que diz que o povo é sábio, e é sábio mesmo. Vamos aguardar aí o final da Copa e ver como fica esta questão das manifestações nas ruas. Mas nós aqui no programa não teremos a paciência em esperar e já vamos abordar um assunto que eu entendo ser da maior importância, que é o contrato de 15 bilhões de barris de petróleo realizado entre a União e a Petrobras sem licitação e que também não passou pelo Conselho de Administração da estatal, mas levará a empresa a ter que pagar 15 bilhões de reais até 2018. Isto tem sido alvo de críticas de analistas que apontam falta de informações e transparência neste contrato. A consequência, Pedro, foi a queda das ações da Petrobras em 3,3% já no primeiro dia. A decisão do governo Dilma em repassar campos de petróleo do pré-sal à Petrobras leva a crer que houve motivação eleitoreira para disfarçar o desgaste que a presidente vem tendo junto à população, que acha que a gestão petista colocou a Petrobras num buraco. O que eu considero uma verdade, já que a dívida da nossa mais importante empresa brasileira cresceu mais de 350% nos últimos 5 anos. Podemos citar como exemplo recente, fruto da má administração do PT, a compra da superfaturada refinaria de Pasadena, no Texas, e também as obras com custo elevadíssimo da refinaria de Abreu Lima, em Pernambuco. Estes escândalos, que envolvem as duas refinarias, levaram à criação de CPIs no Congresso, com toda a razão. O fato é que a última decisão do governo da presidente Dilma no contrato da União de 15 bilhões de barris de petróleo com a Petrobras, como eu disse há pouco, tinha o objetivo de melhorar a imagem da presidente junto ao eleitorado. Mas me parece, Pedro, que foi um tiro no próprio pé, pois as evidências falam por si, não é, Pedro? Tereza, é um motivo de choque e preocupação esse contrato da Petrobras com a União, porque
Para cumpri-lo, a Petrobras vai ter que se endividar mais ainda do que estava. O reflexo foi negativo junto à opinião pública, ao contrário do que pensava a presidente. Tanto é assim que o reflexo logo se verificou, foi a queda no valor das ações na Bolsa de Valores. Vamos ver como é que o governo conseguirá superar mais este entrave que ele próprio armou para si mesmo. É isso mesmo, Pedro, a grande preocupação é esse endividamento da empresa, porque a empresa já acumula 350% de endividamento nos últimos 5 anos. Mas agora nós vamos ainda falar de uma bomba sim, Pedro. A população acompanhou com frustração a decisão do Supremo Tribunal Federal que por 8-1 autorizou o ex-ministro e mensaleiro José Dirceu a sair da prisão para trabalhar durante o dia em um escritório de advocacia. Com isto, outros condenados no processo do mensalão terão o mesmo benefício, claro. Na minha avaliação, já que existem interpretações jurídicas diferentes em relação à questão, e considerando que o ex-presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, negou este benefício anteriormente ao réu, com o argumento de que a lei de execuções penais exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena para o benefício de trabalho externo. Entendo que conceder esta regalia a criminosos envolvidos no maior escândalo de corrupção já ocorrido na República do Brasil é totalmente absurdo e, mais uma vez, fere a imagem da nossa justiça, que deveria usar do mais absoluto rigor no cumprimento das penas destes malfeitores, até para que servissem de exemplo à nação. Vejam que o ministro Celso de Mello manteve o mesmo posicionamento de Joaquim Barbosa e foi o único ministro do STF a votar contra o benefício concedido a José Dirceu. Parabéns a ele, sim, por sua firme decisão, não se deixando influenciar pelos 8 ministros que votaram a favor. Pedro, como vê esta questão? Podemos dizer que é um retrocesso da justiça? O motivo da decisão é de frustração coletiva, sem dúvida alguma, porque uma punição mantida pelo ex-presidente da Corte, que se aposentou neste final de semana, foi mudada pelo plenário do Supremo. Foram buscar para essa decisão extremamente liberal um exemplo classificado como jurisprudência, um caso isolado em que uma pessoa teve benefício do trabalho fora sem ter cumprido 1/6 da pena a que estaria obrigado. O exemplo, então, serve para afrouxar a decisão, não serve para ajustar a punição. E esse é o problema da justiça brasileira, que as leis, quando convém, voltam-se para o campo do liberalismo e, quando não convém, não são considerados. Ô Pedro, eu acho que é tudo uma pouca vergonha. Imagina, o José Dirceu vai trabalhar no escritório de um amigo. Como é que vai ser controlada essa frequência ao trabalho? Ele vai estar lá, não vai estar? Teve um outro, que eu não me lembro agora o nome, um outro mensaleiro, que queria trabalhar na empresa do próprio filho. Veja como você disse, a liberalidade está imperando nesta questão. Mas olha, nós já que falamos de mensaleiros, da mesma maneira que dizem que traficantes comandam o tráfico das prisões, também a política, infelizmente, é comandada dos presídios. Parece que foi o que aconteceu com o mensaleiro ex-deputado Valdemar Costa Neto, que, da papuda, mandou colocar a faca no pescoço da presidente Dilma, exigindo o Ministério dos Transportes, pois caso ela não trocasse o ministro, o seu partido, o PR, trocaria de candidato, ou seja, não apoiaria a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Por esta razão, o ministro Sérgio Borges teve sua cabeça cortada no Ministério dos Transportes para atender
ao PR de Costa Neto. Olha, e o mesmo aconteceu aqui no Rio de Janeiro, do presídio Ari Franco. O ex-deputado Roberto Jefferson avalizou que o PTB saísse da base aliada da presidente Dilma e fosse para a campanha de Aécio Neves. Felizmente, as promíscuas alianças, que alguns chamam de nomes que eu nem vou repetir, se encerraram no último dia 30, não é, Pedro? Exatamente, Tereza, exatamente. Veja como é que estão as teias políticas se projetando em volta do governo. Um preso no estado do Rio de Janeiro, Roberto Jefferson, faz uma exigência em torno da sucessão presidencial no Ministério. Valdemar da Costa Neto faz outra exigência e você verifica que tudo resulta num esforço uniforme para aumentar o tempo de televisão da presidente Dilma Rousseff. O interesse público vai para o espaço e, com isso, a decepção também se amplia junto ao eleitorado de que, de tropeço em tropeço, se vê o jogo de interesses muito evidente, comandado até de dentro de presídios. É isso mesmo, Pedro. Esse famigerado tempo de televisão é capaz de fazer as mais absurdas coligações. Mas eu acho o seguinte, veja o seguinte, no caso do PR, pouco mais de 1 minuto fez com que o ministro caísse. Veja, que absurdo. Mas eu acho o seguinte, tempo de televisão é muito bom quando as pessoas têm o que mostrar, os candidatos têm o que mostrar e, acima de tudo, têm carisma. Senão, não adianta muito. Mas, Pedro, vamos passar para um outro assunto e voltar a uma questão que com muita frequência abordamos aqui no programa, que é a violência contra a mulher, que aumenta a cada dia em nosso país. Segundo a Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República, em 3 semanas, o número de denúncias passou de 12 mil para 20 mil diariamente por meio do serviço Ligue 180. Olha, Pedro, eu achei muito positiva a campanha Violência contra as Mulheres Eu Ligo, com a participação de 2 atrizes brasileiras famosas, Luana Piovani e Sharon Menezes, que pôde despertar nas mulheres vítimas da violência a importância de denunciar seus agressores, já que a maioria sofre em silêncio, muitas vezes por vergonha, medo e até dependência afetiva e financeira de seus parceiros. Há poucos dias li uma matéria na revista Época mostrando que em várias universidades brasileiras estão se formando esquadrões anti-estupro, formado por estudantes que criam grupos feministas para se protegerem do machismo e de agressões sexuais em universidades, onde têm se multiplicado os casos, segundo a reportagem. Os trotes degradantes também acontecem com mais frequências, agressões verbais contra as mulheres e até estupros. Com o agravante de que as autoridades universitárias não atuam para deter esse odioso comportamento, levando as estudantes a optarem pela autoproteção. Acho, Pedro, que as universidades devem lançar seu olhar para a discussão do tema, que é sério, grave e exige que sejam apontadas soluções de proteção às universitárias. Inconcebível que as universidades não deem este suporte de proteção às suas alunas, você não acha? Olha, Tereza, a violência contra a mulher é uma das coisas mais repugnantes, mais condenáveis que possa haver. Gratuita. Começa com agressões verbais, agressões físicas e vai até estupros. Há um rancor oculto dessa manifestação que é preciso ser denunciado, não apenas pelas vítimas, mas pelas pessoas que testemunham a agressão. Porque isso é fundamental para a proteção da mulher, legítima sob todos os seus aspectos, que ninguém está aqui para ser agredido, para sofrer violência gratuitamente.
É uma coisa altamente repugnante ao extremo, que merece a condenação de toda a sociedade. Que haja uma resposta à altura contra essa inominável violência que surge contra a mulher nos campos universitários. Perfeito, Pedro, mas você tocou num pontinho que eu quero comentar. Quando você disse que quem assiste às agressões também deve denunciar. E nós sabemos que na maioria das vezes os agressores são o companheiro, o marido, enfim. E como diz o velho ditado, infelizmente, quem assiste ainda diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E silenciam. Então é importante, você que está aí nos assistindo, se presenciar a agressão contra uma mulher, denuncie sim, associe-se a ela, dê força, dê coragem para que ela denuncie o seu agressor. Isto é muito importante. Infelizmente, Pedro, é isso mesmo. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto. E no último sábado, o jornal Globo publicou matéria mostrando o constrangimento sofrido por um aluno judeu numa escola estadual do município de Paulo de Fronten. Logo que recebemos a denúncia, encaminhada pelo pai da criança, entramos em contato direto com a Secretaria Estadual de Educação, exigindo providências e um posicionamento firme na apuração dos fatos e punição dos culpados. A Secretaria informou ao deputado Gerson Berger que estaria saindo com nota na imprensa repudiando o fato. E foi exatamente isto que aconteceu. E tem que ser assim, especialmente para que fatos como este jamais possam se repetir. Afinal, é uma violência sem limite obrigar uma criança a rezar uma oração que absolutamente nada tem a ver com seu credo e princípios religiosos, pertença a ela a que religião pertencer. Além disso, viola o direito de liberdade religiosa assegurado pela Constituição brasileira a todo cidadão, seja adulto ou criança, e que também determina que o Estado é laico. Embora o fato tenha ocorrido numa unidade da rede estadual de ensino, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi votado um projeto de lei que determinava que houvesse o ensino religioso nas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro. De imediato fui contra, porque vi na sua aprovação o perigo do proselitismo religioso, principalmente em se tratando da educação de crianças, ainda que esse ensino não fosse obrigatório. Na ocasião, tive o prazer de entrevistar aqui no programa a professora e jornalista Diane Cooperman, que participou e acompanhou a discussão e debate do assunto. Achei, Pedro, muito importante e oportuno trazer novamente esta entrevista para o programa. Vamos ver o que pensa Diane Cooperman. E ninguém melhor do que ela para avaliar se o Estado é laico, por que ensino religioso nas escolas, Diane? Porque a laicidade não implica na não religião. A laicidade implica na pluralidade das religiões, na aceitação de todas as religiões, inclusive na falta de religião. Mas concordo com você, a comunidade judaica é contra o ensino religioso nas escolas. Por quê? Simplesmente porque cabe aos lares, às instituições religiosas e às escolas confessionais ministrarem a religião. No estado, no município, que temos tanta carência de professores de matérias fundamentais, como desviar professores, desviar verbas para o ensino religioso que pode ser ministrado em outros espaços? Pois é, Diana, veja bem, o que me surpreende é que este projeto foi para a Câmara em regime de urgência, quando ele não tem urgência nenhuma. Sabemos que está atendendo à lei federal, mas que não existe prazo para o cumprimento da lei. Então, essa correria toda, nós sabemos muito bem,
que é uma pressão da Igreja Católica, um compromisso do prefeito Eduardo Paes com Dom Urani para que o projeto fosse aprovado. Ele já foi modificado, como ele chegou à Câmara era muito pior, inúmeras emendas foram apresentadas pelos senhores vereadores e melhorou um pouco. Você acha que ele já atende ao que nós poderíamos dizer bom para a sociedade, bom para as nossas crianças? Olha, se atender às religiões minoritárias, se ele for totalmente inclusivo, ele passa a atender. E essa é a posição da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, com a qual a Federação Israelita está alinhada. Nós solicitamos, e espero que seja aprovada essa emenda, que 25% das vagas sejam destinadas às diversas religiões, inclusive o agnosticismo. Então, quando você contempla esse leque de religiões, não há mais problema algum. Você permite que todas as crianças tenham a sua fé atendida e convivendo com sua especificidade dentro da diversidade. E outra coisa importantíssima que nós solicitamos também é a criação de um conselho, que também espero que seja aprovado. Esse conselho reuniria as diversas religiões, que teriam um papel orientador e fiscalizador do cumprimento. Estão aí as palavras e a avaliação da nossa querida jornalista Diane Cooperman. E eu quero dizer a todos que nos assistem que Diane Cooperman participou ativamente da discussão, do debate, das audiências públicas realizadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Diana, pela sua participação e nós estamos sempre à disposição. Sempre que puder participar, será com enorme prazer que nós traremos a sua fala. Obrigada e parabéns pela iniciativa de fazer uma audiência pública para esse tema tão controverso. Muito interessante, Pedro, esta entrevista com a Diane Cooperman, esclarecedora, seu ponto de vista, mas eu só queria dizer que naquele momento em que a Diane foi entrevistada, o projeto que tratava da questão do ensino religioso nas escolas ainda estava tramitando. Hoje ele já é lei, como também disse há pouco. Não é obrigatório este ensino, mas me preocupa a questão do proselitismo religioso. Então nós vamos estar atentos, como estaremos atentos e cobrando da Secretaria Estadual de Educação a apuração rigorosa dos fatos que envolvem este menino que professa a religião judaica e tem todo o direito de não rezar o Pai Nosso. Não é isso, Pedro? Exatamente. Cada um tem a sua religião e a beleza da questão está em cada um respeitar a religião dos outros. Não querer forçar os outros a fazerem aquilo que não professam, aquilo com que estão em desacordo. Porque o constrangimento de um, hoje, pode ser o constrangimento de alguém que constrangeu esse menino amanhã, que também não ia gostar de ver o seu filho sendo obrigado a fazer um pronunciamento religioso que não fosse da sua cultura. Perfeito, Pedro. No programa da semana passada, nós fizemos uma avaliação profunda sobre o momento e a sensação de insegurança pela qual passa a comunidade judaica na Europa, agravada pela ascensão da direita radical, simbolizada na França pela Frente Nacional de Marine Le Pen, e também a crise econômica e o desemprego que chega a 25%. A França registrou somente no primeiro trimestre de 2014, 169 atos antissemitas, levando os judeus franceses a imigrarem em massa para o Estado de Israel, que prevê a chegada a seu território de 5 mil irmãos em 2014. 5 mil. Contra 2.044 registrados em 2010. Nas palavras de judeus franceses que migraram para Israel, ao constante relato da hostilidade e do antissemitismo do qual foram vítimas na França. Gerados principalmente pela posição da imprensa e de intelectuais europeus com críticas a Israel. Na verdade, Pedro,
O antissemitismo nunca desapareceu na França. Apenas se mantinha enrustido, não declarado, possivelmente pelas marcas deixadas pelo Holocausto nazista. Com o surgimento da crise econômica, ele se manifesta abertamente e de forma que eu diria avassaladora, usando mais uma vez os judeus como bode expiatório. Ainda bem que, mesmo diante da dor de terem que abandonar a sua pátria, a França, os judeus têm para onde ir e se sentirem seguros. Claro, vão para o Estado de Israel, que os receberá como filhos e com muita alegria, e com a perspectiva de que vão ser muito úteis e importantes à nação judia, considerando que boa parte deles fala hebraico, tem longos anos de estudo e também uma excelente capacitação profissional. Pedro, como você vê toda esta situação, especialmente o crescimento do antissemitismo na França? É extremamente triste constatar que o antissemitismo, que foi a marca do Terceiro Reich, tenha sobrevivido no tempo e, em vez de desaparecer como sucumbiu o Terceiro Reich, como sucumbiu o nazismo e foi parar no esgoto da história. Reviver o antissemitismo é reviver grande parte da mola propulsora do nazismo que tanta infelicidade causou no mundo. Transformou-se até na maior tragédia universal. É isso mesmo, Pedro. E não podemos esquecer que para quem migra e chega num outro país, sempre haverá a expectativa do recomeço de uma nova vida, além da saudade do que deixaram para trás. Que sejam todos muito felizes em Israel. Também neste momento, com muita tristeza, não poderíamos deixar de comentar, com profunda dor mesmo, o assassinato covarde de 3 jovens israelenses inocentes sequestrados há cerca de um mês, quando regressavam para suas casas. A covardia e o ódio mataram com eles também seus sonhos de vida e, por que não dizer, a esperança de paz para seu país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu ação contra esse monstruoso crime. Eu diria, ação e punição para os culpados. Não queremos, porém, que mães palestinas chorem a morte de seus filhos inocentes, como choram agora, inconsoláveis, as mães de Gil Adashaer, Naftali Frankel e Yal e Efran, que nunca os terão de volta. Mães estas que tinham tanta esperança e até chegaram a declarar que o governo de Israel traria seus filhos de volta para casa. Responsabilizado pelo primeiro-ministro de Israel pelo assassinato desses jovens inocentes, o grupo terrorista Hamas declarou que se Israel atacar, vai abrir as portas do inferno. E eu digo que as portas do inferno se abram para esses assassinos. Esta é a minha posição, da família Berger. E sempre temos a esperança de que a paz ainda é possível e será alcançada. Bem, minha gente, chegamos ao final do nosso programa com esta triste notícia. Obrigada, Pedro, pela sua participação no programa. Foi ótimo tê-lo de volta novamente. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito especial. Tenha um ótimo descanso, uma excelente semana. Na próxima quarta-feira, às 10h50 da noite, o programa Eu e Você estará novamente com você. Até lá!